Gabi também está aí. Boa noite, Gabi. Seja bem-vinda. Vocês conseguem me escutar? Boa noite. Chegou o Gabriel na área também. Gente, quantos alunos tinha na aula anterior? Não, mais só não vale. Ai, não. Não tá me escutando? Sumiu o som. Então, tenta recarregar, reconectar. Isso, bem isso, né? Aperta F5 aí para recarregar. Graciela, consegue me escutar? Consigo. Agora voltou. Agora sim. Não sei o que aconteceu. Obrigado aí, Gabriel, que deu a dica. Gente, tinha mais alunos na aula anterior? A Débora chegou também. Esperar todo mundo entrar, que eu tenho um recadinho hoje. Do lado esquerdo. Eu acho que alguém falou, né? Ou não? Ou eu que tô ficando louca, gente? Eu não escutei. Deixa eu ver o chat. Né, alguém falou, né? Eu acho que foi a resposta de quantos alunos tinha na aula anterior. Alguém estava aí com a câmera, que agora estão, vocês estão, gente, com o microfone e com as câmeras habilitadas, tá? Quem quiser aí participar, sintam-se à vontade. Aliás, com o microfone, né? Todos estão liberados, né? Isso. A câmera tem que... Gente, vocês lembram mais ou menos quantos alunos tinha? Se tem alguém ainda para vir para a aula de hoje? Nós devem estar perguntando, né? O que está acontecendo esses dois professores aqui na sala, né? Vamos ver, a Elô está digitando. Acho que era só vocês mesmo, então tá. Gente, depois vocês passam também, né, para os amigos, qualquer coisa, eu entro segunda novamente, né? Não vou ficar triste, não vou começar a chorar também, mas nós vamos fazer uma passagem de bastão aqui, né, no caso de hoje, tá? Então, apresento vocês aí o professor Maidson, que vai trabalhar a química com vocês, né? Por quê, gente? Primeiro ponto, eu estou fazendo pós-doutorado e comecei em neurociência, assim como vocês, né, têm sonhos na vida aí de passar no vestibular, de fazer uma graduação, o Edson chegou aí também, né? Eu acabei postergando um pouquinho a neurociência para fazer agora. Então, por esses motivos, né, para deixar vocês aí melhor equipados, com uma melhor atenção, né? Só passaria também essas aulas aí se a pessoa fosse extremamente, né, competente, igual o professor Maidson. Então, assim, quero deixar claro, gente, que vocês podem me mandar mensagem a hora que quiserem, né? Independente do horário e tudo, né? Tem alguns aí que já me conhecem desde o primeiro ano, desde, né, anteriormente, e aí sabem que vai continuar a mesma coisa. Só que nesse momento, infelizmente, eu não consigo agora, né, continuar com as aulas, porque eu quero, então, né, aí terminar tanto a pós-graduação, né, quanto a neurociência.
tá, gente? Então, mas se sintam aí à vontade sempre para estar perguntando, para estar falando. O professor Maidson com certeza aí vai trazer. É até bom, né, que vocês já viram tanta química comigo, né? Alguns aí estão há tantos anos que é até bom ver de uma maneira aí diferente, tá? Estou triste, com certeza, né? Mas acontece, infelizmente, aí a gente, né, tem que passar por isso. Falem alguma coisa também, tá, gente? Para não me deixarem sozinha aí falando, né? Deixar o Maidson se apresentar também, né? Gente, ninguém tá me escutando, ninguém não quer falar comigo. Agora vocês vão ficar bravos, não vão mais falar com a gente, né? Ninguém Alguém tá digitando. digitando. Gabriel aí. A gente espera, com certeza, aí no aulão, vou estar junto também, tá? Vocês não vão se livrar de mim assim tão rápido. Vou fazer participações especiais aí. Vou deixar meu número também aqui, né? Caso vocês queiram mandar mensagem. Ah, muito obrigada, né? Tomara que tenhamos aí, né, muitas viagens para não só para a África, né, mas lá também aí com certeza. Desejo sorte para vocês, voltar no vestibular aí junto com vocês, passando uma energia boa, voltar nos aulões, né? Sabe o que precisarem, ó, tá ali o número também. Eu que agradeço, gente, a participação de vocês sempre. Como falei, né, isso daqui não é um tchau, é só um até daqui a pouco, tá? Se o Maidson não se comportar desses, me mandam mensagem. Quem tá aí? A gente nem fale, né? É triste, mas infelizmente eu tenho que ser sincera também com vocês, né? Que o período da tarde e da noite, eu tenho aulas agora também, né? Então estava faltando muitas aulas, perdendo muita avaliação. E como vocês têm o sonho aí de passar, né? Eu também tenho o sonho aí de terminar, né? Espero que vocês fiquem bem. O Eduardo e o Gustavo que entraram agora, gente. Tô dando um tchauzinho aí, né? Para deixar vocês seguirem a caminhada com o Marcos. Inclusive, nós temos um canal junto, tá, gente? Amigo, parceiro, ó, tô até com a camiseta aqui, quem quiser seguir lá, né? Mas fiquem bem, gente, cuidem-se, foi um prazer enorme trabalhar com vocês e esperem aí que vai ter participação especial. Aulão vestibular tá aí. Beleza, gente? Beijo, 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 cuidem-se e, né, bastão passado. Só vou esperar a Lina digitar e eu já saio. Tô tão nervosa, gente, que eu nunca tomo refri, tô aqui, ó, com refri. Beijo, beijo, beijo. Vocês também se cuidem, gente. E qualquer coisa, aí nos avisem, tá? E desculpa tomar um tempinho aí da aula de vocês, tá, gente? Mas precisava aí, né, fazer essa passagem, né? E até para vocês verem como a gente tem muita consideração, pensa muito em vocês também, com certeza vocês vão ter aí as melhores aulas possíveis, tá? Beijo, 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 boa aula. Até. Até mais, professor. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, então, primeiramente, boa noite, né? Como a professora Graciela já comentou anteriormente, sou o professor Maidson, tá? E estou aí para nós trabalharmos a disciplina de Química. Beleza, pessoal? Desde já, né, quero dizer que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Não fiquem acanhados, se precisar perguntar alguma coisa, se sintam à vontade, tá? É um momento complicado, né? Começo a dar aula para vocês sem conhecer vocês, mas é o que nós temos aí e vamos seguindo. Beleza, gente? Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? E nós vamos iniciar a nossa aula aí sobre a parte de orgânica hoje, tá? Vamos seguir o mesmo padrão que a professora Graciela já vinha trabalhando com vocês, né? Que seria basicamente o quê? Na quinta-feira, nós trabalharmos com a disciplina de orgânica e na segunda-feira, nas duas aulas, trabalharmos lá com química geral, tá? Então, nós vamos seguir mais ou menos aí o mesmo padrão. Tranquilo, pessoal?
alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu iniciar? Consegue me escutar bem? Tranquilinho? Tudo certo? Tudo tranquilo, beleza. Então tá bom. Galera, a única coisa que eu vou comentar com vocês, o que eu vou fazer para nossa aula para ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar e tudo mais, eu vou compartilhar com vocês a tela, né? Vou compartilhar a tela em um PowerPoint. Só que a hora que eu compartilho a tela, o que acontece? Automaticamente, eu não consigo ver o chat, beleza? Então, assim, de vez em quando eu volto um pouquinho, dou uma olhada no chat. Se vocês quiserem, algum aluno aí, deixar o microfone ligado só, tá? Por exemplo, assim, alguém mandou uma mensagem no chat e eu não estou vendo o chat. Daí alguém só fala, professor, tem mensagem no chat, que daí eu já olho o chat para responder. Pode ser? Vamos combinar assim? Beleza? Galera, então, conversando com a professora Graciela, aonde ela tinha parado, né? Ela falou para mim que tinha já comentado com vocês a questão de nomenclatura ali de compostos orgânicos. Então, o que eu preparei lá para vocês hoje, né? Eu preparei lá uma revisão a respeito dos grupos orgânicos e vamos dar continuidade ali nas regrinhas de nomenclatura, né? Que a professora Graciela já começou a trabalhar com vocês. Acredito que muitas vezes ela já tenha trabalhado um pouquinho a mais. Alguns alunos, às vezes, têm uma dúvida ou outra que acabou ficando. Enfim, eu tentei fazer de uma forma bem tranquila, com que vocês consigam revisar e entender essa parte aí da nomenclatura dos compostos orgânicos, né? Especificamente da nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, que é onde nós estamos. Vamos falar também de grupos orgânicos, né? O nome dos grupos orgânicos. A professora Graciela falou que trabalhou de uma forma bem sucinta essa parte aí com vocês. Então, nós vamos aí trabalhar a respeito desse conteúdo, tá, pessoal? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Só um pouquinho, tenham paciência, porque eu estou aprendendo a mexer no sistema ainda. Vamos lá. Compartilhar sua tela. Conseguem ver essa tela que eu compartilhei aqui, gente? Sim? Perfeito, então. Galera, então agora vocês conseguem... Eu já vou voltar lá rapidinho na outra tela. Todo mundo está conseguindo visualizar essa tela aqui do slide? Tudo certo? Agora eu não estou mais conseguindo visualizar o chat, mas escrevam lá que eu já volto a olhar. Estão conseguindo visualizar isso? Voltei aqui agora só para ver o chat. Tudo certo, então beleza. Bom, pessoal, né? Então, hoje nós vamos aí falar sobre a questão, né, dos grupos orgânicos e nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Primeiramente, pessoal, quando eu falo de grupos orgânicos, eu preciso entender o que é um grupo orgânico, né? Como que um grupo orgânico ele é formado, ou melhor, como que um grupo orgânico ele é obtido. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu coloquei aqui um exemplo, tá? E esse exemplo aqui, né, nós podemos perceber que é o gás metano. Como que eu obtenho um grupo? Aqui eu tenho uma molécula, né? Eu tenho ali o gás metano, e a partir do momento em que eu retiro um átomo de hidrogênio, a retirada de um átomo de hidrogênio, né, de um composto orgânico, ou melhor, a retirada de um átomo de hidrogênio, que na maioria das vezes acontece como sendo a retirada de um alcano, dá origem, então, a um grupo orgânico. Ou seja, nós acabamos ficando com uma valência livre, que é isso aqui, tá? Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam? Nós retiramos aqui este átomo de hidrogênio, né? Retiramos esse átomo de hidrogênio, e a retirada desse átomo de hidrogênio dá origem, então, ao quê? Dá origem, então, a um grupo orgânico, que muitas vezes nós conseguimos entender como sendo chamado também de radical orgânico, tá, gente? Então, aparece algumas vezes como sendo grupo orgânico ou também radical orgânico, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui para vocês CH3, tracinho, vocês sabem que isso aqui nós chamamos basicamente do quê?
nós chamamos basicamente de uma valência livre. Por que é CH3 e não CH4, né? Porque foi retirado, então, um átomo de hidrogênio. Então, os grupos orgânicos são espécies obtidas pela retirada de um ou mais átomos de hidrogênio num composto. Daí eu coloquei aqui embaixo para vocês, né, que com maior frequência utilizam-se os grupos orgânicos com a retirada de um átomo de hidrogênio dos alcanos, que foi o caso que aconteceu aqui nessa situação que eu mostrei para vocês. Ou seja, sendo assim, um composto monovalente, né, nessa situação aí, com uma valência livre. Então, nós temos uma valência livre. Qual que é a valência livre? Essa valência que eu pude mostrar para vocês aqui, né? Que é essa valência aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo orgânico. Como que eu sei que é um grupo orgânico? Porque ele tem uma valência livre. É essa valência livre, galera, que vai se ligar na cadeia principal, tá? E é bem importante vocês entenderem o que é grupo orgânico e quais os tipos de grupos orgânicos, né? Quais os nomes dos grupos orgânicos. Vocês vão perceber que isso é bem importante. Tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Beleza, gente? Tudo certinho? Tá conseguindo visualizar? Belezinha? Tá. Então, eu vou dar continuidade lá, depois eu volto aqui dar uma olhada. Bom, nomenclatura, então, para grupos orgânicos, pessoal, né? Primeira coisa, isso é uma coisa extremamente importante, né? O nome oficial para os grupos alquilas, ele é obtido da seguinte maneira. Como que eu vou determinar, então, o nome de um grupo orgânico? Seguimos uma regrinha, né? Então, a regrinha é prefixo mais il, né? Ou, em algumas situações, ila. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês, então, aqui, nomenclatura para grupo orgânico, né? O nome para grupo orgânico, ou seja, o nome oficial, né? É prefixo. O prefixo depende do número de átomos de carbono, né? Nós precisamos lembrar que quando eu falo de grupo orgânico, os exemplos mais utilizados para grupos orgânicos, eles aparecem com um átomo de carbono, com 2 átomos de carbono, com 3 átomos de carbono e com 4 átomos de carbono, tá? Então, os exemplos mais utilizados são grupos orgânicos com até 4 átomos de carbono, onde o prefixo ele varia de acordo com a quantidade de átomos de carbono, né? Então, vamos relembrar lá, met, et, prop, but, né? Enfim, são os 4 aí nessa situação. E terminação il, ou algumas situações pode ter também a terminação ila. Uma coisa importante de vocês entenderem, né, só para questão de, vamos dizer assim, de curiosidade mesmo, é que em português de Portugal utiliza-se com mais frequência o termo ila, tá, gente? Então, em português de Portugal, utiliza-se com mais frequência o termo ila. Agora, aqui no Brasil, né, quando eu falo, então, da nomenclatura de grupo orgânico aqui no Brasil, utiliza-se com mais frequência quem? Utiliza com mais frequência o il, tá? Então, é importante nós lembrarmos que vamos dizer assim, no português de Portugal, maior frequência ila. No caso do Brasil, com mais frequência il daí. Tranquilo? Ah, professor, mas aí aparece somente, vamos considerar assim, somente il aqui? Não, nós temos il e existem algumas situações que nós podemos perceber que vai aparecer ila também, que é um pouquinho mais lá na frente, quando nós formos tratar da questão das demais funções orgânicas, tá? Especificamente, na hora que nós formos falar de éster, vocês vão lembrar dessa questão do que eu tinha falado, que nós podemos utilizar a terminação aí, o sufixo ila, tá? Então, lembre, o principal é il, mas pode acontecer de aparecer ila? Pode, beleza? Bom, grupo orgânico, então, com um átomo de carbono. Observe, aqui eu tinha o metano, né? Com a retirada, ó, observe que eu coloquei aqui, menos um átomo de hidrogênio, a retirada desse átomo de hidrogênio, então, nós ficamos basicamente com o quê? Nós ficamos basicamente com essa valência livre. Ó, CH3, né, então pode ser apresentado nesse formato aqui, né, fórmula estrutural plana longa, ou fórmula estrutural plana aqui, sem ser a longa, né, onde nós podemos observar, então, a fórmula aqui
diferente, vamos dizer, né? Vocês conseguem perceber aqui o H3C ou CH3, onde eu não tenho as ligações evidentes. Tranquilo, pessoal? Então pensa comigo. Lembra lá, qual que é a regrinha? A regrinha é prefixo mais -il. Então, prefixo, quando tem um átomo de carbono, prefixo é met. Met mais a terminação -il. Então, o nome do grupo orgânico é metil. Agora, nessa situação de baixo, nós temos, então, o etano. Por quê? Porque tem 2 átomos de carbono, beleza? Então, observe, com a retirada, né, menos um átomo de hidrogênio, então tira esse átomo de hidrogênio, nós conseguimos observar essa valência livre, né? Temos aqui as 2 formas de representar, temos essa primeira forma aqui e temos essa segunda forma aqui. Observem comigo, 2 átomos de carbono, como que é o prefixo? Met, et. Et mais a terminação -il. Então, como que é o nome deste grupo orgânico, deste radical? Etil. Então, tanto o primeiro quanto o segundo, bem tranquilo, né? Metil, etil, não tem muito que nós, vamos dizer assim, discutirmos. É basicamente isso, tá? Então, metil, etil, né? Vocês vão perceber que são situações bem pontuais. Galera, até aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certo? Belezinha? Tranquilo, belezinha então. Deixa eu só arrumar aqui. E agora, né, que é um pouquinho mais complicado, que eu quero que vocês prestem um pouquinho mais atenção, né? Então aqui, para grupos orgânicos com 3 ou mais átomos, nós temos mais de uma possibilidade, tá? Então, mais de uma possibilidade. É uma situação um pouquinho diferente agora, tá, gente? Então, aqui nós vamos ter que considerar o quê? Nós vamos ter que considerar a posição da valência livre. Porque pensa comigo aqui, vou colocar para vocês aqui, né? O CH3 valência livre aqui, só tem um local de valência livre, né? É nesse carbono. Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui, que é nesse caso aqui, este grupo orgânico é o metil. No caso do metil, nós podemos perceber que só tem uma posição para a valência livre, tá? A valência livre está aqui. Agora, no caso do etil, né, vamos colocar aqui CH3, CH3, CH2. Nessa situação aqui, vocês podem perceber o quê? Vocês podem perceber que a valência livre está aqui, está no primeiro carbono. Se por acaso a valência livre não tivesse neste primeiro carbono, tivesse neste, este seria o primeiro carbono. Então significa que o etil, nós também temos somente uma posição para valência livre, tá, gente? Então vocês vão começar a perceber aí diferença em relação à posição da valência livre quando nós tivermos o quê? 3 ou mais átomos, tá? Então, para nós podermos diferenciar esses grupos por conta da posição da valência livre, né? Devido às diferentes posições da valência livre, nós vamos utilizar, então, alguns prefixos. Quais são esses prefixos? Nós vamos utilizar o prefixo N. Na sequência, eu vou explicar para vocês o que é o prefixo N. Vamos utilizar também o prefixo iso, o prefixo sec e o prefixo terce. Tá, gente? Então, vocês vão perceber que vão existir situações onde nós vamos estar utilizando um desses 4 prefixos aqui para definir o nome do meu grupo orgânico. Vocês vão perceber que isso é bem importante, porque são situações mais complexas, né? E que nós precisamos entender, porque o mais simples é fácil, o mais complexo nós precisamos entender para não esquecer depois. Beleza? Então, dando sequência, né? Nós podemos observar aqui, né? No caso do prefixo N, né? Então, vamos observar aqui o prefixo N. Quando que eu coloco o prefixo N? Observem comigo. Pode acontecer de aparecer
N-propil, 1-propil ou simplesmente propil. O que é o prefixo N? Ou melhor, quando vou utilizar o prefixo N? O prefixo N, eu até deixei em destaque aqui, ele é utilizado quando a valência livre está localizada em um dos carbonos primários, né? Então, nesta situação aqui, vocês podem perceber que a valência livre está aqui, ó. Né? A valência livre está aqui. Por quê? Foi retirado aqui este átomo de hidrogênio. Então, pensando nesse momento aqui, né, indo lá para o de cima, nós podemos observar o quê? Foi retirado este átomo de hidrogênio e a valência livre ficou aqui nesse primeiro carbono, né? Ficou no carbono primário. Nós precisamos relembrar o que é carbono primário. Carbono primário é aquele que está ligado a um átomo de carbono somente. Né? Então, nesse caso aqui, ele é um carbono primário. Beleza. Então, aqui eu tenho valência livre. Posso, então, nomear aqui, né, como N-propil, mas, além de N-propil, poderia colocar para essa situação aqui 1-propil ou simplesmente propil. Tá, gente? Então, é importante vocês visualizarem e entenderem essa situação aí. Todo mundo conseguiu entender? Todo mundo conseguiu entender aí a parte do N, do prefixo N, tudo tranquilo, tudo certo? Sim? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Prefixo N, prefixo ISO, prefixo SEC, prefixo TERC, já tinham visto esse ano? Ou ainda não? A Débora está ali digitando. Já de manhã, tá. Mas aqui à noite ainda não, ou já. Enfim, eu estou repassando para vocês relembrarem, tá, pessoal? Tudo certo? Vamos voltar lá então, tranquilo? Se tiverem dúvida, coloquem aí que eu já vou sanando as dúvidas de vocês. Beleza? Tá, então prefixo N, basicamente isso aí. Temos agora uma segunda situação. A segunda situação que é o prefixo ISO. E eu coloco para vocês uma situação importante. Quando eu falo do prefixo ISO, existem duas situações onde eu vou utilizar o prefixo ISO. Né? Existem duas situações onde eu posso utilizar o prefixo ISO. Então, observem comigo aqui. Primeira situação que eu coloquei para vocês do prefixo ISO. Valência livre no carbono central. Então, galera, se vocês observarem aqui, né, nessa situação de baixo, que é o que nós vamos analisar agora, foi retirado esse hidrogênio, esse átomo de hidrogênio, né? Foi retirado esse átomo de hidrogênio, como vocês podem perceber, e a valência livre ficou aqui, tá? Então, aqui está a minha valência livre. Então, observe, a valência livre se encontra no carbono central, tá? No carbono do meio. Então, nós temos aqui um carbono para cá e um carbono para cá. Então, valência livre está nesse carbono. Eu utilizo, então, o prefixo ISO. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Professor, mas por que eu utilizo o prefixo ISO? Vamos por parte. O prefixo ISO, ele é utilizado por conta da valência livre se encontrar no carbono central. Por que do outro prefixo, né, do grupo lá, prop? Prefixo prop, nós utilizamos por conta de 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, o prop. Como nós sabemos que é um grupo orgânico, que é um radical orgânico, e nós sabemos que radical orgânico, em maior parte das situações, nós vamos terminar em il, então eu termino em... il. Né? Então, aqui fica no quê? Isopropil. Beleza. Mas é somente nessa situação que eu vou utilizar o isopropil? Não. Existe outra situação também. Então, além
né? Vamos lembrar. Para ser considerado ISO, valência livre no carbono central. Mas somente nessa situação? Não. Valência livre no carbono primário quando a cadeia for ramificada. Nossa, professor, mas como assim? Vamos pensar comigo aqui. Primeiramente, se eu perguntar para vocês, quando que uma cadeia é considerada uma cadeia ramificada, gente? Deixa eu colocar aqui no chat. Cadeia ramificada. Quando que uma cadeia é cadeia ramificada mesmo? Vocês lembram disso? Quando que eu considero uma cadeia sendo cadeia ramificada? Quando ela possui extremidades com átomos de carbono? Tá. Para ser mais específico, né? Para ser considerada uma cadeia ramificada, ela deve apresentar, nós vamos verificar sobre isso nos próximos slides, ela deve apresentar carbono terciário e ou carbono quaternário, tá, gente? Então é importante vocês lembrarem dessa situação aí. Quando que uma cadeia é cadeia ramificada? Cadeia ramificada é aquela cadeia que apresenta carbono terciário e ou carbono quaternário, tá? Então, é uma cadeia carbônica que apresenta somente carbono secundário, ela não é uma cadeia ramificada, tá? Ela é uma cadeia normal daí. Tranquilo, gente? Vamos lá para os slides. Então, a segunda situação, vocês podem perceber aqui, ó, a presença de um carbono terciário, ó. Esse carbono aqui é um carbono terciário, né? Está ligado a 1, a 2, a 3. Então, nós conseguimos perceber, conseguimos visualizar nessa situação aqui, que essa cadeia carbônica é uma cadeia carbônica ramificada. Então, veja bem, a retirada deste átomo de hidrogênio aqui, né, faz com que a valência livre se encontre em um carbono primário, que é esse carbono aqui, de cadeia ramificada, né? Observe, é uma cadeia ramificada? É. Valência livre aqui em carbono primário de cadeia ramificada. Onde estaria a ramificação nessa situação? Aqui, ó, nós conseguimos visualizar a ramificação aqui nessa situação, tá? Então, neste caso aqui, valência livre no carbono primário, quando a cadeia for uma cadeia ramificada, também posso utilizar o prefixo iso. Agora, né, nós podemos observar o quê? Quantos átomos de carbono tem total? 1, 2, 3, 4. Então, iso, no caso do iso, nós vamos utilizar então aí o tracinho, iso, but, porque é 4, e terminação io, porque nós sabemos que é aí um grupo orgânico, né? Então, nessa situação, nós conseguimos observar que este grupo orgânico aqui, né, representado na situação de cima, é basicamente o quê? É basicamente isobutil. Se essa valência livre tivesse aqui, né, em vez de estar nesse carbono aqui, estivesse neste, mesma situação, tá bom? Agora, se a valência livre não estivesse aqui e estivesse aqui, como é o caso de baixo, daí eu não posso utilizar, então, mais o iso, tá, gente? Daí eu vou utilizar na próxima situação aí, a hora que eu for explicar o terce. Tranquilo? Mas por que terce? Por que nessa situação aqui, com a valência livre nesse carbono, eu vou utilizar terce butil? Porque a valência livre se encontra nessa situação no carbono terciário. Lembra que eu circulei aqui o carbono terciário? Ó, carbono ligado a 1, ligado a 2, ligado a 3. Então, nessa situação, se a valência livre estiver aqui, nós sabemos que vai ser terce butil. Ou seja, valência livre no carbono terciário. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos agora, então, para a parte do sec. Quando que eu utilizo, então, o prefixo sec? Só relembrando, nós falamos até agora, ó, vamos voltar lá. Nós falamos, então, do prefixo N, né, quando a valência livre estiver em um dos carbonos primários. Falamos do prefixo iso, que pode acontecer em duas situações, quando a valência livre estiver no carbono central ou quando a valência livre estiver no carbono primário, sendo a cadeia ramificada. E agora vamos para o prefixo sec. Quando que eu tenho, então, o prefixo sec? O prefixo sec é quando a valência livre se encontrar no carbono secundário, tá? Então, valência livre no carbono secundário, nós temos prefixo sec. Nessa primeira situação de exemplo que eu estou dando aqui para vocês, observe, a valência livre se encontra no carbono primário, né? No primeiro carbono aqui, em um carbono primário de cadeia normal. Então, eu utilizo o quê?
eu utilizo o N. N-butil, ou 1-butil, ou simplesmente butil. Agora, na segunda situação, vocês percebem o quê? Que o hidrogênio a ser removido é esse hidrogênio que eu acabei de circular aqui. Então, nessa situação, observe, a valência livre, ela fica onde? Fica aqui, ó. Ela fica, a valência livre, fica em um carbono secundário. Valência livre em carbono secundário, nós temos então o quê? Nós temos então o prefixo sec. Met, et, prop, but, sec, butil. Tudo tranquilo, pessoal? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, até aqui? Estou aqui no chat agora. Tudo tranquilinho? Tudo certinho? Tudo certo? Beleza, então, gente. Vamos lá, deixa eu voltar para o meu slide. Então, nós já falamos aí do sec. Eita, parece que travou aqui. Só um pouquinho. Aí. Falamos do sec, né? Quando que eu utilizo o prefixo sec para grupo orgânico? Quando a valência livre estiver no carbono secundário. Outra situação que poderia acontecer aqui, só para vocês, só para nós finalizarmos, é o seguinte: se em vez deste, né, vamos dizer assim, dessa valência livre estar aqui fosse CH2, aqui fosse CH, e a valência livre estivesse aqui, continuaria sendo sec-butil. Por que continuaria sendo sec-butil? Porque a valência livre se encontra no carbono secundário, certo? Então, isso é importante de vocês observarem aí. Tranquilinho? E agora vamos, então, para o terce, que eu acabei já explicando no slide anterior. Quando que eu utilizo o prefixo terce? Prefixo terce eu utilizo quando a minha valência livre, vamos dizer assim, né, da forma que eu considero, quando a minha valência livre, que nesse caso aqui, ó, nós podemos observar, valência livre se encontrar em carbono terciário. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, aqui nós falamos basicamente dos grupos orgânicos. Beleza? Gente, além desses que eu comentei com vocês, tá? Nós temos outros aqui, que são os grupos orgânicos monovalente derivado de hidrocarbonetos aromáticos, né, que são os mais importantes. Só que antes de nós falarmos desses aqui, eu preciso lembrar de, basicamente, vou comentar um dos grupos orgânicos aqui, que é bem importante, que é o grupo orgânico vinil. O que seria, basicamente, o grupo orgânico vinil? CH dupla CH2, tá? Opa, só um pouquinho aqui, deixa eu só apagar, só arrumar aqui. Espera lá, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu arrumar aqui só um pouquinho. Deixa eu desenhar de novo aqui, só um pouquinho. Opa. Caneta. Beleza? Então aqui nós conseguimos observar o quê? Nós conseguimos observar nessa situação, né, o grupo orgânico vinil. Né? Então temos aí basicamente o quê? Temos basicamente o CH2, tranquilo? CH e uma valência livre. Nessa situação nós temos o grupo orgânico chamado de vinil. Beleza, pessoal? Então aqui nessa situação vocês conseguem observar basicamente o grupo orgânico vinil, né? Opa, só um pouquinho. Vocês observam aqui o carbono, faz duas ligações aqui com os dois átomos de hidrogênio, mais duas ligações dupla, fechou 4. Este faz... Acho que vocês estão conseguindo ver agora, né? Esse carbono faz duas ligações com esses dois átomos de hidrogênio, mais duas ligações da ligação dupla, 4.
Este átomo de carbono faz 2 ligações aqui, né, da ligação dupla, mais uma, 3. E daí temos a valência livre nesse carbono. Este grupo orgânico é o vinil. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida, vocês conseguem aí visualizar que esse foi um dos que eu não tinha comentado anteriormente. Tudo certo? Pessoal, uma coisa importante, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm aquele livro não sei se vocês pegaram esse livro Bem Lembrando Natureza da FTD. Vocês têm esse livro? Sim ou não? É esse aqui, ó. Sim? Tá. Se vocês quiserem marcar aí, na página 239 deste livro, vocês vão encontrar aí alguns grupos orgânicos, tá? Então, nós temos aí, né, além desses que eu tinha comentado, vocês vão perceber também que temos aí o vinil e mais o alil, né, que eu vou comentar agora com vocês, vou mostrar aqui. Tá? Então, vamos lá. Além do vinil, deixa eu só limpar aqui, só um pouquinho. Vou voltar aqui. Além do vinil, nós temos basicamente também o alil, né, que é o CH2 dupla CH e valência livre aqui, tá? Então, esse daqui nós conseguimos perceber que esse grupo orgânico é um outro grupo orgânico que nós não tínhamos falado anteriormente, tá? Então, nós falamos aí do vinil, né, que nós não tínhamos comentado anteriormente, e agora aí também falando do alil, tá? Esses são os grupos orgânicos que nós tínhamos que visualizar. E além desses que nós falamos, nós temos então também os grupos orgânicos derivados dos hidrocarbonetos aromáticos. Fenil, né? Valência livre aqui em um anel benzênico. Daí temos alfa-naftil e beta-naftil. Quando que eu tenho alfa-naftil? Quando que eu tenho alfa? Quando as valências livres, observe, a minha valência livre aqui está aqui, tudo bem? Mas, se a valência livre não estivesse aqui, poderia ser alfa também. Se não estivesse aqui também alfa. Ou aqui, alfa também. Qualquer uma dessas 4 posições que eu marquei aqui agora, nós utilizamos alfa-naftil. Então, com valência livre para cima ou para baixo, alfa-naftil. Agora, nesta outra situação, se as valências livres estiverem lateralmente, como temos aqui, né? 1, 2, 3, 4, qualquer uma dessas situações, beta-naftil, né? E daí esse último exemplo aqui, o benzil. Galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Já deu o tempo aqui da aula, né? Deixa eu só parar de partilhar. Tudo certinho, pessoal? Da nossa próxima aula da semana que vem, a gente continua. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Não? Beleza? Galerinha, então, por hoje é só, né? Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau. Beleza, até mais. Tchau, tchau. Até segunda, né? Tchau, tchau. Até.